para a palavra do Senhor. Segundo Pedro, nós já estamos nessa série e eu quero ministrar nessa manhã para você a palavra de Deus. E eu quero ler para vocês de novo. É tão bom quando nós lemos de novo a palavra, quando nós repetimos a palavra, a prática da repetição, a prática de você ali colocar os seus olhos e meditar na palavra. Quero ler esse versículo que está em 2 Pedro capítulo 1, do versículo 2 ao 8. Coloca o 2 para mim, por gentileza. Diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Diga multiplicadas. Como que isso é multiplicada? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. E diz assim o versículo 3: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que produz a vida e a piedade, pelo pleno conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Diga: pelo seu divino poder, Ele me deu tudo. Nós cantamos que você tem tudo aqui hoje, não cantamos? Que Cristo é tudo. Tudo que o Pai pode nos dar é Cristo, e Ele nos deu o melhor. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo que Ele, pelo seu divino poder, nos tem doado, nos tem dado tudo, todas as coisas. Diga: todas as coisas. E Ele diz que conduz a vida e a piedade pelo pleno conhecimento. O 4 diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões. Diga: das paixões. E das corrupções que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo todas a vossa diligência, associai a fé. Nós já falamos sobre a fé, amém? Diga: a fé. E depois da fé, nós falamos sobre a virtude. Depois da virtude, nós falamos do conhecimento. Foi domingo passado. E esse domingo é o domínio próprio. Com o domínio próprio, domingo que vem, ou no outro domingo, vai ser perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós, diga: essas coisas existindo em mim. Ele diz assim: existindo em vós essas coisas. Deixa eu só ver onde que eu parei aqui. Com a perseverança. 8. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, faça com que vocês não sejais o quê? Inativo, nem infrutuosos ou sem frutos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai querido, eu quero te agradecer por mais esse privilégio, Pai, que nós temos nessa manhã, de estarmos reunidos como família, Pai. Essa família KOH, Pai, que é Kingdom of Heaven, Pai. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, como é no céu. Eu declaro que essa palavra dessa manhã é poderosa para transformar todo aquele que nele crê, porque essa palavra é uma palavra de vida, é uma palavra que gera, é a palavra que sustenta todas as coisas. Todas as coisas são sustentadas pela palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Cristo em nós é a esperança da vida, e uma vida plena, e uma vida abundante, e uma vida onde eu tenho fé, uma vida onde, Pai querido, eu cresço em graça, em conhecimento, em paz, porque tudo isso é multiplicada no conhecimento. E eu quero orar aqui, Pai, que os olhos do coração dessa igreja, dos teus filhos, sejam iluminados, Pai, para contemplar Cristo, para contemplar as verdades, as realidades eternas daquilo que nós somos, porque, Pai querido, foi nos dada, Pai querido, essa promessa, e essa promessa de ser coparticipante da natureza divina. Pai querido, obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Quem está vivo, diga amém. Glória a Deus. Vejo que vocês estão muito vivos, amém? Eu não sei se já ocorreu com você alguma vez na sua vida, de você perder o controle em alguma área da sua vida. Já aconteceu com você? De uma situação, de repente você está ali, e de repente o negócio não dá certo, você perde o controle.
Às vezes você falou, olha, eu tenho uma fraqueza e eu não vou mais, eu vou dominar meu corpo, eu não vou deixar esse pecado, não vou deixar isso, e agora eu vou, né, tomar o controle, tomar o domínio dessas coisas, e de repente você se sente mal porque você perde o controle. Na realidade você não perde o controle, você perde o domínio. Diga, o domínio da situação. Você já ouviu aquela pessoa, meu Deus, quando eu vi eu já falei, eu não queria falar, mas quando eu vi eu já falei. Na realidade, você perdeu o domínio, que é o fruto do Espírito. Nessa manhã eu quero falar sobre o domínio próprio. Tudo na vida precisa de domínio. É interessante que o próprio domínio, ele não é apenas você fazer algo bom ou algo ruim. O domínio é você estar debaixo de um governo. E esse governo é o governo que governa todo o seu ser. Quando Deus cria o homem, Deus deu a Adão o governo, Deus deu a Adão o domínio sobre todas as coisas que Deus criou, todas as obras da criação de Deus, e foi lido aqui, que não havia semente, não havia chuva, porque não havia ainda o homem, porque Deus só ia mandar chuva, e é a chuva de bênção que faz crescer. Eu declaro que tem homens e mulheres de Deus, que tem domínio, que tem governo, e porque tem governo e tem domínio, Deus vai mandar chuva para você governar sobre todas as coisas. Aleluia. Então quando Deus cria Adão, Deus estabelece para Adão, Adão, você tem a minha imagem, você tem a minha semelhança, então você agora consegue governar, você consegue dominar. Deus criou você para governar. Diga para a pessoa do lado, diga, Deus criou você para governar, para dominar sobre todas as coisas nesse mundo. Mas infelizmente muitas pessoas são governadas por situações. Quando Adão pecou, Adão não perdeu o céu, Adão perdeu o governo, o domínio. Ele perdeu a presença. Na presença de Deus, você vai ter autoridade para governar sobre todas as coisas e todas as áreas na sua vida. Você tem que entender uma coisa: hoje em Cristo Jesus, nós recebemos de novo todo esse governo. Diga, em Cristo, eu recebi o governo. Aleluia. Cristo, o apóstolo Pedro vai dizer que pelo seu divino poder, Ele nos tem dado todas as coisas. Diga, todas as coisas. Eu já falei sobre fé. O que é fé? Fé é você chamar Deus de verdadeiro. Fé é você não duvidar do caráter de Deus, porque quando você duvida, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as coisas que Ele prometeu. Mas a fé não é o que você pode ver, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que Deus falou. Então fé é você ir contra o que você está sentindo, o que você está pensando. Não, fé é você crer aquilo que Deus falou. O que Deus falou é isso e acabou. Se eu tenho, se eu não tenho, não importa. O que importa é o que Ele falou. Eu vou caminhar e aqui tem caminho, porque tem palavra. Pedro não caminhou sobre as águas, Pedro caminhou sobre uma palavra. Lázaro ressuscitou por uma palavra. Tudo foi criado por causa de uma palavra. Então aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, Ele vai continuar te guardando, te sustentando. Mas Ele quer que você creia, que é o primeiro degrau. Cadê aquela escada aqui? Coloca a escada aqui. Que é o primeiro degrau para você crescer no pleno conhecimento. Sem fé é impossível você agradar a Deus. A fé é a virtude. Pastor, o que é virtude? Virtude é a excelência do caráter de Cristo.
Virtude é aquilo que é exatidão. Você foi chamado para expressar Cristo. Você foi chamado para ser exato em tudo, para ser excelente. Tudo que você fizer, todas as obras das suas mãos tem que ser excelente, porque você faz parte de uma nação santa, de um povo adquirido por Deus, propriedade exclusiva. Você não é como o mundo, você não vive como o mundo, você não pensa como o mundo, você não age como o mundo, porque você é santo. Santo é separado. Deus te separou de todos lá de fora. Você tem que falar isso pro teu filho: filho, mas por que não pode? Porque você é santo. Você é separado. Deus te escolheu. Não fui eu que te escolhi, não escolhi nem a mim mesmo, mas Deus nos escolheu para ser santo. E virtude fala daquilo que é preciso, daquilo que é verdadeiro, daquilo que chega no seu potencial. Cristo é toda a expressão da beleza, da glória e da imagem do Deus invisível. Ele expressou no momento que ele estava encurralado. Eu vou falar para você, no momento que Pilatos começa a ficar nervoso, perde o domínio, começa, eu penso que esmurrar, coloca a espinha de espinha, coloca a coroa de espinha, troca as vestes dele, bate nele. Jesus não perdeu. Quem tinha o governo ali? Era Jesus. Porque Pilatos perdeu o domínio próprio. Mas um homem que tem a imagem de Deus, diante de afronta, diante de pedradas como Estevão, diante de cadeia como Paulo, eles sempre foram livres. Porque a verdadeira liberdade é você conseguir dominar a si mesmo. Porque hoje tudo nesse mundo tenta te governar. Um celular tenta governar, uma erva tenta governar, uma barata você tem medo. Você tem medo da criação que Deus criou. Você tem que dominar sobre todas as coisas, porque Deus te deu o governo. Você tem que dominar sobre as suas emoções. Deus te deu governo sobre as suas emoções. Deus te deu governo sobre os seus desejos. Deus te deu governo sobre qualquer circunstância. Você tem que aprender. Deus te deu governo sobre o seu querer. A verdadeira liberdade não é fazer o que você quer, é ter a opção de decidir. Eu tenho desejo de fazer isso, vou fazer, isso é liberdade. Não, isso é ser escravo das emoções. Porque quando você cresce, quando você amadurece, quando você tem o caráter de Cristo, você não faz o que você quer mais. Você quer agradar aquele que te chamou, aquele que te escolheu, e Ele te dá o poder. Porque o apóstolo Pedro diz que foi te dado de graça, pelo seu divino poder nos tem dado todas as coisas pertencentes a essa vida, para reinar em vida. E aqueles que reinam em vida, que receberam abundante graça, favor e graça, seja multiplicado no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou vendo que o crescimento, você está crescendo, irmão. Essa igreja está crescendo, não é só em número de pessoas, não, em glória, em peso de revelação de Cristo. Diga: eu tenho governo sobre os meus pensamentos. Deus te chamou para você governar sobre todas as coisas, irmão. Quando eu vi, eu já falei. Você precisa governar o que você fala. Você precisa governar, porque depois que você fala, você se arrepende, mas isso é tarde demais. Deus te deu governo sobre a sua mente, para dominar os seus pensamentos, para evitar imagens, e eu falo também com homens hoje no mundo pornográfico, para que você possa guardar a sua mente de tudo que você vê, o seu coração, porque o diabo sempre vem de fora para dentro, tentando acessar o seu coração. Pastor, eu posso olhar, isso daí não tem nada a ver. Não, você não tem governo, porque isso daí vai te contaminar a sua mente, o seu coração, porque o diabo quer o seu coração. Porque sobre todas as coisas que você deve guardar, você tem que guardar a fonte de vida, que é o seu coração. A Bíblia diz que fontes de vida, ela jorra, não é da mente, do intelecto, é o coração. Porque quando desce para o coração, existe uma verdade. Ou é a verdade que te leva à vida, ou uma verdade que não é verdade e te leva à morte. Aleluia. O controle para você decidir não olhar, não pensar nessas coisas. O controle sobre o seu corpo. Você está aqui nessa manhã porque você disciplinou o seu corpo a estar aqui. Você levanta cedo porque você disciplina o seu corpo. Porque homens e mulheres de governo não fazem o que
é bom para mim. Fazem aquilo que é necessário para agradar aquele que nos chamou. O controle do Espírito. O Espírito tem que controlar sobre as suas emoções, sobre a sua vontade tem que estar submissa, os seus impulsos tem que estar submissos ao governo do Espírito, que nós falamos na semana passada. Nós falamos sobre o conhecimento, que não é um conhecimento natural, é um conhecimento que vem pela revelação de Cristo, do Espírito Santo de Deus, que nos traz essa verdade, desse conhecimento, onde nós somos transformados de glória em glória. Diga para a pessoa do lado: o maior governo é governar a si mesmo. Um homem sem controle é como um navio sem leme. Tem potencial, mas não tem direção. Não tem destino. Ele é levado pelas ondas das emoções, dos pensamentos alheios, que todo mundo pensa, que todo mundo acha. Ele vai para cá porque todo mundo está para cá. Ele vai para lá porque todo mundo está para lá. Esse é um homem que não governa. Esse é um homem que não tem o controle. Mas eu vou dizer para você, foi te dado um poder divino, que o apóstolo Pedro estava dizendo, para você governar sobre todas as coisas. Deus quer usar pessoas estáveis, irmãos. Pessoas que são perseverantes. Nós vamos falar da perseverança, que passa pela prova, mas continua no mesmo lugar. Eu estava aqui, mas eu mudei por causa disso, eu mudei por causa daquilo, aquilo. Você está sem governo. As circunstâncias estão te dominando. As circunstâncias, não, eu estou aqui, por que está bom? Eu vou para lá porque ela está pagando mais. Eu vou fazer isso, eu vou mudar de trabalho, eu vou fazer aquilo. Não, você não muda por circunstâncias. Você só se muda se Deus te der uma palavra. Porque é a palavra que gera todas as coisas, não é só as circunstâncias. Aleluia. Nós vivemos num mundo onde as pessoas perdem a cabeça fácil, irmão. Você viu no trânsito como é que é? Pessoas estressadas, grita, mostra o dedo do meio, xinga, faz. Por quê? Uma geração que não tem domínio próprio. E o nível maior da maturidade, que é o último fruto, que é o fruto que tem vários gomos, 9 gomos, mas o último que fecha é a maturidade, é o domínio próprio. O domínio próprio é o alvo maior da maturidade. Qual é a origem, pastor, do domínio próprio? O domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Diga, fruto do Espírito. O domínio não é você querer se dominar, não é algo que você gera. Não, pastor, essa semana eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você chega para a esposa, dá uma lista para ela, vou fazer isso. Não, isso não é. Você não entendeu. O domínio próprio faz parte de uma natureza. É uma natureza que se manifesta em mim, é uma natureza que se expressa, não é de uma força de vontade. Você talvez até tente. Você tenta por muito tempo, na força do seu braço, eu vou mudar, eu vou fazer isso. Eu já cheguei para várias pessoas que às vezes falam, pastor, eu sou nas drogas, eu estou tentando. Eu falei, o dia que você parar e desistir de tentar, é onde Deus vai fazer a obra na sua vida. Você é fraco demais para vencer isso. Você precisa de um poder maior que foi te dado pelo seu divino poder. Foi lhe dado tudo que você precisa para governar e para dominar sobre essas coisas. Mas é através de uma vida que nós temos hoje, que é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, o domínio próprio, ele é algo que não é gerado no meu controle, eu tentar controlar, eu exercendo. Não, é o controle de Cristo sobre a minha vida. Diga, quanto mais de Cristo, mais a beleza se expressa e os frutos se manifestam do caráter maravilhoso dele. Aleluia. Não se trata de você controlar a sua força, não se trata de você se submeter mais. Diga, se submeter. É Cristo exercendo o controle sobre a minha vida, sobre as circunstâncias. Quando você estiver num momento difícil, olha para mim aqui. Quando estiver no momento de prova, de luta, você não vai fazer agora eu vou ter o domínio próprio. Você chama Jesus, você fala Jesus. Jesus aparece, Jesus, senão eu vou fazer uma loucura. A tua vida em mim, Jesus, é o teu poder em mim que se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então eu clamo por Jesus, e aí você consegue vencer aquela tentação, você consegue vencer aquele problema, porque você não está tentando por você, você precisa de uma força maior que te leva a você
Quanto mais cheio você está de Cristo, transbordando, mais Cristo aparece. Mais o domínio próprio, ele começa a acontecer na sua vida. Diga para a pessoa do lado, diga: Cristo quer ser revelado. E a única forma dele ser revelado é através de você. Diga: Cristo em nós é a esperança para a salvação, para a libertação, para a multiplicação, para todas as riquezas e bênçãos que Deus tem para mim e para você. Porque quando manifesta a beleza, o caráter, o governo dele. Aleluia. Gálatas 5, 22 a 23. Eu começo a pregar agora. Mas o fruto do Espírito, diga fruto, é um fruto, é um só, com 9 compartilhamentos, ou com 9 gominhos, vamos falar assim. Amém? Então o fruto do Espírito é, diga, amor. Não é tentar amar, é expressar a minha natureza divina. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. O próximo versículo, mansidão. Ele é o último, tá vendo? Ele fecha o elo. O amor é o caminho que você caminha. Você começa no amor, e depois do amor você vai manifestando todos os outros. Mas o que fecha esse elo completo é... Porque um homem de governo, uma mulher de governo, irmão, é terrível. É poderoso demais. Aleluia. O domínio próprio, diga, é fruto do Espírito. Diga: eu não consigo fabricar. Porque numa fábrica que você fabrica um fruto. Numa fábrica não se fabrica fruto. Isso tem a ver com uma natureza. Se você planta maçã, nasce o quê? Se o Espírito Santo é plantado dentro de você, nasce o quê? Cristo. Mas você tem que morrer. É por isso que o desafio nosso é a cada dia se entregar à morte, é se despojar desse velho homem, dessa velha mentalidade, e se revestir da nova natureza que se renova pelo novo pensar, da mente do alto, das coisas maiores do alto. Domínio próprio é o último, e ele fecha a maturidade, ele expressa a maturidade. O segredo da manifestação do fruto, diga, é a comunhão. Comunhão com o que, pastor? A comunhão com Deus. A primeira coisa que Deus estabeleceu quando nós perdemos a comunhão, Ele reatou de novo a nossa comunhão com o Pai. Cristo veio nos ligar, Ele é a nossa paz com o Pai. Por quê? Porque nós conseguimos governar quando permitimos ser governado por Deus. Nós só conseguimos governar quando Deus nos governa. Diga, eu só governo quando eu deixo de governar. E o Espírito Santo governa. Na realidade, o governar é deixar de governar para que uma força maior governe. Olha como era a oração, a saudação apostólica. Apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13 diz assim: a graça de Jesus, do Senhor Jesus, e o amor, diga, a graça de Jesus, o amor de Deus, e o que? E a comunhão, seja, quanto mais comunhão com o Espírito Santo, mais governo, mais autoridade, mais você consegue governar sobre todas as coisas. Diga, comunhão. Eu tenho que crescer em comunhão. E crescer em comunhão é crescer em relacionamento. Feliz é a mulher cujo governo do marido é Cristo. Feliz é o homem qual a mulher reconhece o homem como cabeça e Cristo como cabeça desse homem. Feliz é a mulher quando o homem assume
uma posição de saber que Ele não manda nada, que Ele não consegue nada, e sem Deus você não pode nada, e você se submete a Deus, e quando você se submete a Deus, você consegue amar a sua esposa, servi-la, educar os seus filhos, fazer tudo o que você precisa. João 15 vai dizer sobre algo muito interessante. João 15 vai dizer: eu sou a videira e vós sois o quê? Quem permanece em mim e eu, esse. Como que se dá fruto? Tentando. Não, hoje eu vou me comportar bem. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou ele. E quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim você sabe que nessa passagem fala 12 vezes sobre a palavra permanecer. 12 significa governo, os 12 apóstolos, enfim. Diga governo. 12 significa. Então, se ele está falando 12 vezes da palavra permanecer, é que você tem que levar a sério. Permanecer, aquele que permanece. Você sabe que é interessante que ele não precisa, a uva não precisa se esforçar para nascer. Ela produz porque ela simplesmente está conectada à videira. Diga: eu estou conectado. E eu vou dar muito fruto. Eu permaneço na comunhão, eu vou dar muito fruto. Domínio próprio tem a ver com a ceifa, tem a ver com Cristo, tem a ver com Cristo se manifestando através de mim. Eu não me esforço para mudança, eu deixo a vida agora que eu recebi expressar essa natureza que Ele é. Jesus ensina aqui 3 áreas para permanecer. Permanecer em comunhão com Ele, versículo 4. E ele diz no versículo 7, permanecer na palavra e permanecer no amor. Diga: permanecer nele. Que é permanecer na palavra e permanecer no amor. Vou fazer uma ilustração para você aqui. Imagine você, ou imagine alguém, no meio de uma tempestade no mar, dentro de um barquinho, com 2 remos na mão. Tempestade, vento. O homem tentando controlar, ou a mulher tentando controlar, tentando pelo esforço remar, com todas as forças remar contra os ventos, até o momento que essa pessoa, ela tenta, ela vai chegar a um momento que ela vai se tornar o quê? Exausta, e não vai conseguir o controle. O esforço humano é você tentar controlar a tempestade pelas suas forças, pelo remo. É o homem tentar se governar-se a si mesmo. Toda tentativa sua é em vão. Você não consegue. Mas quando você entende que o primeiro degrau é a fé, o que tem a ver com a fé? É quando você levanta a vela da fé. Sabe quando aquele barco levanta uma vela grande? E levanta aquela vela e de repente aquela vela, ela é conduzida pelo um sopro do vento. E aí quando você tem uma vela de um barco, que ela se levanta, você só tem uma mãozinha para controlar aquilo lá. E o vento do Espírito começa a te levar de um lado para o outro. Fé não é você tentar remar. Fé é você levantar a vela do barco e deixar o Espírito Santo te conduzir em toda a verdade. É por isso que tem muita gente cansada, irmãos. Tentando. Domínio próprio não é você tentar parar com o barco a tempestade, mas é sendo governado por uma força superior que é o Espírito Santo de Deus. Diga: domínio próprio. Domínio próprio não vem no autocontrole psicológico. O domínio próprio, ele é um autodomínio do Espírito. E para nós já partir para o final, a palavra domínio próprio, ela tem um significativo etimológico. Ela vem de uma palavra grega que significa egkrateia, que vem de em, e a palavra kratos, diga em,
E kratos, em, significa dentro de. Diga dentro de. Essa palavra em significa dentro de. E a palavra kratos significa força, poder, domínio. Então, o que eu entendo com essas duas palavras? Literalmente, domínio próprio é ter poder dentro de si mesmo. O que é domínio próprio? Ter poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito. E sereis... Recebereis o quê? Dínamos, uma dinamite, uma explosão. O que controla você não é você. O que controla você é você deixar de tentar controlar você e deixar uma força maior, que é o Espírito Santo, te controlar. Aleluia. É interessante que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 9, 25, ele vai falar de um atleta. Todo atleta, irmão, e principalmente esse atleta, ele, para chegar onde ele quer chegar, ele tem que eliminar muitos prazeres da vida dele. Por quê? Porque se ele quiser os prazeres, ele não consegue chegar aonde ele tem que chegar. Porque um bom atleta, ele se disciplina, não para fazer o que ele realmente pensa, o que os prazeres quer, mas ele tem uma disciplina para quê? Para aplicar, para chegar aonde ele quer chegar. Paulo vai aplicar isso para mim, para você, só que de uma forma diferente. Paulo, quando ele vai aplicar uma coisa, porque o seu corpo, diga o meu corpo, não pode me dominar. Tem muita gente que é dominada pelo corpo. O nosso corpo, essa casa que você está vendo, externa, ela tem que ser disciplinada. Por quê? Porque Paulo vai dizer, eu não deixo esse corpo me controlar, porque senão eu vou ser desqualificado para aquilo que eu fui chamado. Paulo diz, eu esmurro essa carne para não ser desqualificado. Por quê? Porque se nós não levarmos esse corpo à disciplina, você vai ser desqualificado para entrar no reino de Deus. Não estou falando de salvação, eu estou falando de reino. O vencedor é aquele que impõe limites, porque enxergou uma causa maior. E ele controla os seus apetites, tanto da carne, das emoções, dos pensamentos, porque ele sabe que existe algo muito maior. Você tem que exercer controle sobre o seu corpo. Olha para a pessoa do lado e diga assim, você tem que exercer controle sobre o seu corpo. Diga, o seu corpo não se converteu e nem vai se converter. Diga, o teu corpo não tem salvação para ele, senão Deus não precisava te dar um novo. Ele não se converte, ele não aceita Jesus. Por isso que você leva ele debaixo de disciplina. A única coisa que você... Eu não estou falando de salvação, porque a salvação é a salvação completa. Aleluia! Mas o corpo vai para debaixo do pó. E Deus vai te dar um corpo glorificado. Diga, esse corpo não é o verdadeiro eu. Você quer uma casa? Diga, uma casa terrestre. Só que a casa não pode dominar sobre o proprietário dela. O proprietário é que diz que cor que vai pintar a parede, aonde eu vou colocar os móveis. A casa nunca pode ser maior do que o proprietário. Mas tem muita gente que está sendo governada pela casa. Ai, mas eu quero fazer isso, porque eu tenho tanto desejos. Diga, Deus te chamou para governar sobre todas as coisas. Domine a sua boquinha. 1 Pedro 3, e o negócio aperta aqui agora, segura. Aperta o cinto. 1 Pedro 3, 10. Pois quem quer, diga, é um convite. Quem quer o quê? Amar a vida e viver dias maravilhosos e felizes. Você quer amar a vida. A vida que Deus criou é bela, é perfeita, é maravilhosa. Mas se você quiser viver toda a bondade, Deus é bom. Se você quiser viver toda essa bondade e ter dias felizes, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar uma trava. Aonde? Na língua do mal. E evite
que os seus lábios falem. Uau! Se quiser, o convite é para você e para mim. Se nós desejamos viver a plenitude que Deus tem, o ano da multiplicação que Deus tem, a primeira coisa que eu tenho que aprender, eu tenho que governar um órgão tão pequenininho, mas que incendeia muitas vezes casamentos, relacionamentos, fala mal, porque quem não governa a sua língua, não governa nada. Quem quiser desfrutar de toda a bondade, Deus está falando, isso é um convite para nós. Tudo que Deus criou é bom, e Deus quer que você desfrute, mas você tem que aprender a controlar os seus lábios. Cuidado com quem você se associa. Escuta que eu vou falar, cuidado com quem você ouve, porque com quem você se associa, irmãos, olhe para os frutos, seja esperto. A Bíblia manda nós olhar a árvore, não é se ela é pelos frutos. Os frutos determinam se a árvore é boa ou se a árvore é ruim. Eu gostei dessa pessoa. Eu olho o fruto, irmão. Eu olho se o fruto é bom ou não, se é doce ou se é amargo. Porque não pode de duas fontes jorrar a mesma coisa. Ou fala a palavra de vida, ou fala a palavra de destruição e de morte. Porque não consegue controlar a sua língua. Somente o tolo fala sem pensar. Eu falei, mas nem pensei o que falei. A Bíblia chama essa pessoa de tolo. Provérbios 29:11. Diga, eu não sou tolo. Diga, eu sou sábio. Eu estou falando como uma igreja sábia. Aleluia. Provérbios 29:11. Diga assim: o tolo mostra toda a sua raiva, a sua ira, mas o sábio... A minha tradução diz assim: o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e se domina. Pastor, me falou tanto, eu não podia ficar calado. Não, você tem governo, você tem domínio. Não, mas eu falei sem pensar. Então para de falar sem pensar. Tenha controle sobre a sua mente, o que você fala, porque isso vem do Espírito. Então o tolo, a Bíblia chama, Salomão aqui na sabedoria, chama que o tolo é aquele que mostra toda a sua raiva, a sua ira, a sua indignação. Quando você não domina, a ira vai te dominar. Quero falar sobre uma coisa que nós temos que governar aqui e dominar, que é a pureza sexual. 1 Coríntios 7:9, porém, diz assim: caso não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver o quê? Caso porém não tenha domínio, diga domínio. Porque melhor é o quê? Do que viver uma vida. Diga, o sexo é maravilhoso. Diga, o sexo é maravilhoso. Dentro de uma aliança, dentro do casamento, Deus criou o sexo para ser prazeroso em um lugar seguro, em um lugar... E interessante que aqui que o apóstolo Paulo não está dizendo para praticar o sexo e você está abrasado. Ele está dizendo para você casar. Porque o casamento é que tem a verdadeira satisfação sexual. O domínio próprio é o fruto do Espírito, que te livra você de viver uma vida promíscua. Provérbios 6:32, mais uma vacina para nós. Isso é loucura, irmão. O que adultera com uma mulher perdeu a cabeça, perdeu o sentido, perdeu a razão, perdeu a lógica. É o que a Bíblia está dizendo. O que adultera com uma mulher está fora de... Só mesmo quem quer o quê? Se você quer destruir a sua vida, a sua casa, a sua família e os seus filhos, então pratique o adultério. Uau! O pastor está tranquilinho. Olha o arrepio da aviada. Sábio é quem não quer se destruir a si mesmo e destruir a sua própria casa. Então, se você quer viver dias felizes e ama a vida, e quer viver um ano de 2026 na multiplicação,
Primeira coisa, refreia a língua. Não deixe os teus olhos ficar olhando o que não é para olhar. Não deseje o que não é seu. Se contente com a esposa que você tem, com os filhos que você tem, com tudo que você tem, porque a gratidão abre o favor e a porta do céu para a manifestação de tudo que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Agora eu vou falar uma para os maridos. Os maridos vão dar glória a Deus até o tutano. Eu vou ajudar vocês aqui a ter uma noite abençoada. Se prepare, mas investe, por favor. Compra rosa. Jesus está falando aqui. Se tem marido e mulher perto assim, diga para a mulher ou diga para o marido. Só se é marido e mulher, por favor. Diga assim: você não tem domínio sobre o seu corpo. Eu tenho. Vice-versa, agora diga vice-versa. 1 Coríntios 7:4 é o que a palavra de Deus diz. E aí você briga com Deus e eu saio daqui. A mulher não. Poder é domínio. Não tem poder sobre o seu. E sim. Então pare de negar aquilo, irmão, que é direito dele. Aleluia, vai ser lua de mel. Eu vejo a glória. Mulher, o corpo do seu marido também ele não tem domínio. É seu. E manda quem pode. Quem que manda é Deus. E obedece quem não está fora de si. Porque você vai guardar o seu marido de pensamentos imundos, dos prazeres do lado da fora, de olhar para uma coisa que não vale a pena olhar. A Bíblia nos dá conselho maravilhoso. Não estou falando de governo. Você está entendendo? Estou falando de domínio. Dominar com as suas paixões. Porque esses são os que governam em vida. Eu quero que você se coloque de pé e fazer de conta que está acabando. Fazer de conta, para te dar um sentido que está acabando. Que quando o pastor faz isso, tem mais uns 20 versículos. E para falar que tem mais 20, não tem 20, mas coloca Atos 24 e 25. Nós vamos finalizar. Atos 24 e 25. Dissertando ele acerca do quê? E do quê? Diga domínio próprio. Dissertando ele, falando ele acerca. Isso é Paulo falando para um governador. Isso é conversa de homens de governo. Paulo representando a embaixada do céu. E esse homem, aqui Félix representando uma outra embaixada. Paulo está aqui diante de uma defesa. Uma defesa dele. Porque o povo judeu, os anciões, estavam falando falsamente contra Paulo. E Paulo está diante aqui de uma defesa. Mas por que ele chama domínio próprio? Interessante que ele vai numa conversa de defesa. Ele fala, dissertando ele acerca da justiça, falando de Cristo, da justiça de Cristo e do domínio e do juízo vindouro. Félix ficou como? Por que esse homem ficou amedrontado? Porque Paulo aqui está falando de domínio próprio para um cara que é autoridade. Para que você e eu conhecemos melhor. Paulo mencionava o domínio próprio a Félix. Por quê? Porque quando você lê a história, existe um historiador romano, seu nome é Tarsito. E Tarsito, ele escreve uma frase muito famosa, mas devastadora, sobre Félix. E eu vou ler, ele diz assim: este, que é Félix, exerceu o poder de um rei com a mente de um escravo, através de toda sorte de crueldade e luxúria. Esse homem, sendo um governador cruel, mau, ele estava no governo, mas ele dominava com uma mente de escravo. Você sabe que muitas vezes esse homem persuadiu Paulo a dar propina para ele, para que ele pudesse ser liberado da cadeia? Quando a conversa de Paulo ali, você pode ler, você vai ver que esse homem, ele tinha um caráter totalmente distorcido, não se governava.
a ele mesmo, porque ele era amigo do governador e ele foi colocado, ele era um cara que era um escravo que foi tirado e colocado sobre uma posição de governo, mas esse cara não conseguia governar nem ele e nem o povo que estava sendo governado por ele. O que isso quer dizer? Paulo transmite uma ideia para mim e para você. O domínio próprio é a verdadeira liberdade. Félix, o governador, continuava com uma mentalidade de escravo, preso, sendo um governante, um homem com uma posição, mas uma mente escassa, para mendigar, para miséria, para colocar o povo debaixo de opressão, de medo. Isso não é o governo que você faz parte dele. Quem faz parte de um governo de medo é o reino das trevas, que manipula pessoas por medo, por culpa, por condenação. Félix, uma mente escravo. Diga: eu sou livre. Porque liberdade é ter domínio e não ser escravo, ser governado pelas coisas. Hoje muitas pessoas pensam que liberdade é simplesmente fazer o que sente vontade. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Liberdade, a verdadeira liberdade, não é ausência de limites, porque quem ama, coloca limites. Eu amo, por isso que eu não vou disciplinar o meu filho, não. O pai que ama, tem governo para disciplinar, porque ama. Liberdade não é ausência de limites. O verdadeiro herói não é aquele que conquista uma cidade, mas quem domina o seu espírito. Não basta você controlar, não basta você governar, se você não se governa a si mesmo. Liberdade é a capacidade de escolher o que agrada a Deus. A maturidade espiritual se revela no governo interior. Aleluia. Eu estou olhando para uma igreja de governo, uma igreja de autoridade. Você não é tolo, meu querido. Você faz parte de uma natureza divina. Pelo seu divino poder, Ele tem nos dado todas as coisas que precisamos para essa vida, porque nós somos participantes da natureza divina. Provérbios 25, 28 diz assim: como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Sabe o que é uma cidade sem muro? É uma cidade vulnerável, sem proteção. Entra quem quiser, saca o que quiser, muda o que quiser. Quem muda o seu temperamento não são as pessoas. Quem muda o seu humor não são as pessoas. Porque se as pessoas mudam o seu humor, você é controlado pelo que as pessoas falam. Você não tem que ser controlado pelo que as pessoas falam. Você tem que ser controlado pelo aquilo que Deus fala ao seu respeito. Você não é dominado por sexo, por dinheiro, por uma língua. Você não é governado pela emoção, pela raiva, pelo ódio, não. Você tem o governo do Espírito de Deus em você. O domínio próprio é a marca da fé. O domínio próprio, a marca dele é a fé. E o domínio é para quem é maduro, adultos. Eu falo com uma igreja madura. Aleluia. Pastor, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos cantar. Isso aqui precisa conhecer Cristo, irmão. A beleza de Deus. A beleza de Deus se expressa em governo, em autoridade, em domínio aqui na terra. Dominou sobre todas as coisas. Dominou sobre a tempestade. Dominou sobre o mar. Dominou sobre as pessoas. Nunca foi dominado por ninguém, porque Ele é a beleza expressada do caráter maduro de Deus. Cristo, e você é a imagem e a semelhança dele. Eu vim te falar nessa manhã
que você não é um miserável pecador tentando chegar no céu, não. Você é um filho amado que pode até cair, mas levanta, caminha e vamos, porque Deus te deu poder para você vencer o pecado, a miséria, a pobreza, tudo aquilo que foi consequência do pecado. Hoje Deus te deu poder para você. Você tem mente de governo. Aleluia. Vamos lá? Para nós acabar. Cristo, beleza de Deus. Cristo, Ele é a fonte fonte de tudo. Cristo, Quem Ele é, quero cada dia. Cristo, Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, quero conhecer. Jesus, eu declaro, Pai, mais da Tua glória, mais da Tua beleza, Pai, expressa sobre essa casa, Pai. Eu declaro, Pai, a expressão dessa beleza nos filhos. Eu declaro a manifestação dos filhos, Pai. Eu declaro a manifestação dos filhos, Pai, que expressam a beleza. Oh! Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Tudo. Cristo, Ele é a plenitude de todas as coisas. Ele enche todas as coisas. a beleza revelada no Pai. Exalte o nome dele. Nós exaltamos o seu nome, Cristo. Nós adoramos o seu nome, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. Cristo. Fonte. Aleluia. A beleza revelada no Pai. É Cristo. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais e mais. Oh, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. Só Ele. Só Ele. Cristo. A beleza revelada no Pai. É Ele. É Cristo. É Ele. É Ele. É Ele.
Ora la 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 bashere ala la la bandere la 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 bashoro boy ala la 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 bashere la 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 bashere. Ora la bashere la 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 bashoro boy ala la la bashere la 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 bashere la la bashere. Irmãos, existem milagres acontecendo aqui. Deus está liberando milagres sobre essa casa. Deus está liberando milagres sobre essa casa. Eu quero profetizar portas que se abrem aqui agora. Eu quero profetizar agora pessoas que estão enfermas sejam curadas agora pelo poder do nome de Jesus. Eu quero declarar agora, todo medo vai embora, ansiedade vai embora, toda mentalidade de escravidão, de escravo vai embora agora. Eu declaro que você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Deus é Cristo. Será basoro boia la 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 bashere la 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 bashere. Ela basure levanta la 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 bashere la 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 bashere la 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 bashere. Oh, é Cristo. É Cristo. Yes. Oh. Será la la basoro boia la 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 bashere. Eu declaro um transbordar de Cristo sobre a sua vida. Eu declaro um fluir de vida sobre você. Eu declaro os rios do Espírito. Eu declaro os rios do Espírito fluindo. Eu declaro os rios do Espírito fluindo.
Você está crescendo nos degraus. Você está subindo nesse degrau. Você está subindo em cada passo desse degrau. Aleluia! Cristo! Eu declaro sobre a sua família, sobre a sua semana. Cristo! Eu declaro sobre a sua vida financeira. Cristo! Eu declaro sobre o seu casamento. Cristo! Eu declaro sobre o seu sucesso. Cristo! 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 Nada mais do que Cristo. Ele é tudo. Cristo! 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 Pai, eu oro nessa manhã, Pai, debaixo dessa glória, Pai, da manifestação da beleza, da expressão de Cristo. Eu oro, Pai, para que os olhos espirituais sejam iluminados mais e mais, para nós contemplarmos a beleza que há em Cristo. Ó riqueza, tesouros ocultos do saber, do conhecer Cristo. Eu declaro, Pai, sabedoria para empreender negócios, sabedoria, Pai, para criar filhos, sabedoria, homens, para amar sua esposa, para governar sua casa, para revelar Cristo. Eu declaro sobre a sua vida. Eu declaro para você que não consegue controlar a sua língua. Cristo, se submeta a Cristo. Se submeta a Cristo. Permaneça nele, permaneça na palavra, permaneça no amor. Cristo, que esse amor inunde o teu ser, que essa verdade se torne vida e realidade de vida. Eu declaro sobre você: sucesso é Cristo, prosperidade é Cristo, vida plena é Cristo, riqueza é Cristo. A imagem do Deus invisível se manifestando na terra, trazendo governo. Eu declaro o governo de Deus sobre a sua vida. Eu declaro a autoridade de Deus sobre a sua vida. Eu declaro, você vai sair daqui nessa semana debaixo do poder e da autoridade do Espírito. Se renda ao Espírito, seja controlado pelo Espírito, se curve ao Espírito, se renda ao Espírito. Ele vai te governar. Você será abençoado ao entrar e ao sair, ao comprar e ao vender. Você é abençoado. Feliz é a sua descendência. Feliz é o homem que confia, que teme ao Senhor. Eu declaro os teus lábios debaixo do governo do Espírito, sua mente debaixo do governo do Espírito, seu falar debaixo do Espírito. Vida sobre você, sobre sua casa. Onde você colocar as mãos, você abençoa. Onde você pisar, você traz o governo do céu na terra e manifesta Cristo. O que você pode mostrar onde você for é Cristo. Não precisa mostrar riquezas da terra, por mais que Cristo tem tudo, mas tudo se torna tão pequeno para a maior riqueza que é Cristo. Eu declaro uma semana Cristo. Eu declaro uma semana Cristo.
Cristo. Cristo. Cristo. Que o amor dele te constrange. Que o amor dele te constrange e te conduza em toda a verdade. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.